Vocês já se perguntaram qual a importância do efetivo brasileiro? Meu nome é Érico Lobão, esse é o meu canal Vamos Falar de Zootecnia. Os efetivos dos rebanhos bovinos, aves e suínos têm um papel fundamental na segurança alimentar e na economia do Brasil. Esses animais são responsáveis pela produção de carnes, leite, ovos, entre outros alimentos, que são consumidos diariamente pelos brasileiros e exportados para diversos países ao redor do mundo. Se você acha esse conteúdo relevante, considere se inscrever no canal e dar o like. Isso vai ajudar o YouTube a reconhecer nossa importância. O setor do agronegócio tem recebido grande reconhecimento em relação ao seu impacto no crescimento econômico do Brasil. No ano de 2022, o valor somado dos bens e serviços gerados pelo agronegócio totalizou 1,18 trilhões de reais, correspondendo a 12% do PIB nacional no mesmo ano. Dentre os segmentos, a pecuária tem um papel fundamental no agronegócio do Brasil, representando quase 31% do valor somado dos bens e serviços gerados em 2022. O setor pecuário contribui significativamente para o crescimento econômico do país, sendo responsável por grandes números no valor bruto da produção agropecuária. Embora em 2022 a pecuária tenha apresentado uma queda de 3,8% em relação ao ano anterior, ainda assim alcançou um valor considerável de 367 bilhões de reais. É importante destacar que, apesar dos desafios enfrentados pelos produtores rurais, a atividade pecuária segue sendo uma importante fonte de renda e desenvolvimento no agronegócio brasileiro. A soja é o principal produto da produção agropecuária brasileira, contribuindo com cerca de R$ 1 a cada R$ 3,55 produzidos no setor. A pecuária de corte ocupa o segundo lugar, com um valor de produção bruta de 200 bilhões de reais em 2022. A pecuária de leite, com 77 bilhões de reais, está em quarto lugar, enquanto o frango, com 77 bilhões de reais, superou a cana-de-açúcar, alcançando o quinto lugar, e a carne suína, com 30 bilhões de reais, é o sétimo agronegócio com maior valor bruto da produção. O efetivo dos rebanhos brasileiros é um dado importante para a compreensão e planejamento da atividade pecuária no país. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, com aproximadamente 224 milhões de cabeças em 2021. O estado de Mato Grosso é o líder nacional na criação de gado bovino, destacando-se pelo uso de tecnologias modernas no manejo, alimentação e genética dos animais. Em seguida, estão os estados da Bahia, de Goiás e de Minas Gerais. Outro importante setor da atividade pecuária brasileira é a avicultura, com um efetivo de aproximadamente 1,5 bilhão de frangos em 2021. O maior produtor nacional é o estado do Paraná, seguido por Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. A produção de ovos é outra importante atividade avícola no país, tendo como principais produtores os estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Paraná. A suinocultura também é um importante setor da atividade pecuária brasileira, com um efetivo de cerca de 42 milhões de cabeças em 2021. Os maiores produtores são os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. A bovinocultura leiteira é outro ramo importante da atividade pecuária no Brasil. Os estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo são os maiores produtores de leite do país, sendo que a região sul se destaca pela alta produtividade por animal. É importante destacar que a atividade pecuária no Brasil tem grande relevância econômica e social, tendo em vista que o país é um importante exportador de carne bovina, de frango e de suíno. O setor emprega milhões de pessoas e é responsável pela sustentabilidade de muitas regiões rurais do país. No que tange à produção bovina, o foco se concentra em 3 países: Índia, Brasil e Estados Unidos. A Índia ostenta o maior rebanho mundial, apesar de quase metade ser formado por bubalinos. Sob tal aspecto, o Brasil lidera em relação à comercialização de rebanhos bovinos e compete diretamente com os Estados Unidos no mercado global de carne. De acordo com a Food and Agriculture Organization, FAO, o continente americano é responsável por aproximadamente 40% da produção mundial de aves. No ano de 2020, dados indicam que o Brasil é o quarto maior produtor de aves do mundo. Os Estados Unidos, a China e a Indonésia lideram o ranking mundial, com 55% da produção. A carne de aves, especialmente a de frango, é um significativo produto de exportação para o Brasil e o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o governo federal, além da carne de frango,
Outros produtos foram exportados, tais como ovos e material genético de várias aves, incluindo peru, pato, ganso e outras espécies. Liderados pela China, os 10 maiores produtores mundiais de suínos devem produzir perto de 104 milhões de toneladas, equivalendo a pouco mais de 3% de incremento anual e sendo responsáveis por 93,8% do total. Entretanto, como os demais países tendem a uma redução próxima de 1% no volume produzido, a expectativa é de que o total mundial atinja 110,7 milhões de toneladas, significando crescimento anual de 2,8%. O resultado do crescimento chinês impacta em redução de volume na produção da União Europeia, Estados Unidos e Brasil, que sentem os efeitos desse aumento chinês nos volumes exportados para aquele país. É salutar realçar que a relação entre consumo per capita de carnes e a produção de carnes no Brasil é direta, ou seja, quanto maior a produção de carnes, maior o consumo per capita. Isso porque a oferta de carne disponível no mercado brasileiro influencia diretamente nos hábitos de consumo da população. Além disso, o aumento do poder de compra da população também contribui para o aumento do consumo per capita de carnes. Portanto, a produção de carnes no Brasil é um dos principais fatores que influenciam o consumo per capita deste alimento no país, tendo em vista o grande acesso disponível pela alta oferta deste item no mercado nacional. De acordo com projeções das Organizações das Nações Unidas, estima-se que até 2028 o consumo per capita de carne no mundo cresça em 400 gramas, impulsionado pelo incremento populacional e pelo aumento de renda em países asiáticos e latino-americanos. O apelo dos preços mais competitivos das carnes de aves e suínos nos países em desenvolvimento é um fator relevante na escolha dos consumidores, mas a expansão da renda os leva gradualmente à diversificação do consumo, incluindo produtos bovinos e de preços mais elevados. Além disso, a produção animal é uma fonte de proteína de alto valor biológico, contribuindo para a segurança alimentar da população. Os produtos derivados animais são ricos em nutrientes, como proteínas, ferro, zinco e vitaminas, essenciais para o bom funcionamento do organismo. A disponibilidade desses alimentos no mercado é fundamental para suprir as necessidades nutricionais da população. Apesar do crescimento da produção de carne bovina no Brasil, ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar a excelência na pecuária. Comparativamente, os Estados Unidos são considerados um modelo de eficiência na produção de carne bovina, apesar de possuírem um rebanho menor que o brasileiro. Isso ocorre devido ao uso mais estratégico e eficiente dos recursos disponíveis, o que resulta em um rendimento maior por animal. Enquanto um bovino americano produz, em média, 130 quilos de carne, no Brasil, a média é de 56 quilos, apesar do rebanho ser 2,5 vezes maior. Essa maior eficiência permite que os Estados Unidos produzam 20% da carne bovina mundial, com apenas 9,6% do rebanho global. Os americanos são os maiores produtores e maiores consumidores de carne bovina no mundo. Mas o que torna os Estados Unidos um grande exemplo é a sua estratégia comercial, que favorece um superávit na balança comercial. Mesmo sendo o segundo maior importador de carne bovina no mundo, o país exporta principalmente para o Japão, México, Coreia do Sul, Canadá e Hong Kong, países que valorizam um padrão superior na qualidade da carne. Já a indústria americana utiliza carne magra para produzir hambúrgueres e outros alimentos utilizados nas redes fast food, aproveitando assim a possibilidade de importar esse tipo de carne por preços mais baixos, o que lhes permite concentrar a indústria interna na produção de carne de alta qualidade para atender um mercado com maior valor agregado. Pessoal, o Brasil ainda tem muito a aprender com a indústria pecuária americana. É importante destacar que a produção animal deve ser realizada de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e o bem-estar dos animais. A adoção de técnicas de manejo adequadas, boas práticas de produção e o uso racional de recursos naturais são fundamentais para garantir a qualidade dos produtos e a sustentabilidade da atividade. Em resumo, os efetivos dos rebanhos brasileiros são fundamentais para a segurança alimentar e a economia do Brasil, uma vez que a produção animal gera emprego e renda, além de fornecer alimentos de qualidade e alto valor nutritivo para a população. É essencial
que a produção animal tenha suas bases na sustentabilidade, garantindo o bem-estar dos animais e a conservação da natureza com sua biodiversidade e recursos naturais.